Fala galera, e aí, como vocês estão? João Vitor na área, né? Trazendo para vocês aí uma questão intrigante, uma questão quando caiu foi uma polêmica danada, né? Uma questão que envolve aí compostos iônicos, uma questão da FMG, né? Uma questão maravilhosa, uma questão assim que faz o aluno pensar fora da caixinha, né? E aí, o seguinte, vamos lá. Este quadro apresenta os valores das temperaturas de fusão e ebulição dos cloretos de sódio, magnésio e alumínio, né? Todos a uma pressão de uma atmosfera. Então, tem uma tabelinha aí, né? Trazendo aí o ponto de fusão e ebulição desses compostos mencionados. Vocês reparam, né? Tem que reparar aí o seguinte, que o ponto de fusão e ebulição do cloreto de sódio e magnésio são altos, né? Então, e são próximos, né? Temperatura de ebulição mais próxima, fusão, né? Uns 90 a mais aí, né? Mas são altos, né? E aí isso encaixa quando a gente começa a estudar sobre as características dos compostos iônicos, né? O que a gente fala lá? Que eles apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Aí quando chega no cloreto de alumínio, aí o aluno já começa a ficar nervoso, né? E aí começa, mas o professor falava que os compostos iônicos apresentam altos pontos de fusão e ebulição. Por isso que eu falo, gente, tem que saber analisar, tem que ter malícia em fazer uma prova, principalmente uma prova fechada. Aí ele fala que cloreto de alumínio, né? O alumínio é um metal a metal que é ligação iônica, então é um composto iônico. Só que ele fala que sublima a 178 graus Celsius. O que é isso? Né? Ele passa do estado sólido, né, direto para o estado gasoso sem passar pelo líquido. Então, assim, é bem baixo. E aí, assim, não cai naquilo que a gente fala em sala de aula, né? Que assim, é uma exceção. E aí vocês vão entender aí por que o cloreto de alumínio tem esse ponto tão baixo aí, tá? Essa temperatura tão baixa, por isso que ele passa direto para o estado gasoso aí, né? Considerando-se essas propriedades dos modelos de reação química aplicáveis a três substâncias, assinale a alternativa correta. Tem esse justifica aqui, gente, é porque teve uma questão aberta também falando sobre isso, tá? Então, e aí por isso que eu falo com vocês, sempre está caindo, tá? E quando não cai um, cai o outro, beleza? Então vamos lá. Foi uma adaptação, né? Na verdade, uma questão aberta, uma questão fechada. E aí foi. E aí caiu também nas Olimpíadas. Letra A. A ligação iônica, né, do cloreto no cloreto de alumínio é mais fraca. Beleza, é mais fraca, né? Vocês estão vendo aqui que o ponto aqui é bem mais baixo, né? A temperatura é bem mais baixa, porque ele já sublima, né? Ele nem passa para o estado líquido. É mais fraca que os demais compostos. Beleza. Pois nela, aí que vem. O cátio divide a sua força de atração entre os três âmbitos. Quando a gente, né, sabe montar um composto iônico, a gente sabe que o alumínio está na família 3A. Né? Então a carga dele é 3+. O cloro está na família 7A, então a carga é -1. Pela regrinha da Xuxa, você inverte os números. Né? Então fica LCl3. Então o alumínio faz três ligações iônicas com cloro aqui. Então, uma ligação iônica, uma outra ligação iônica, outra ligação iônica. Essa ligação é a mesma, ela não divide as forças, tá? Então, isso está errado, tá? E a explicação também é outra. B. As ligações químicas do cloreto de sódio, né, em estado sólido, se quebram com maior facilidade. Eu já paro por aí e já analiso a tabela. Ponto de fusão não é mais alto, gente? Aqui, se é mais alto, né? Então, a ligação iônica presente aqui no cloreto de sódio, ela é mais forte, né? Então, aqui, e isso aqui a gente vê muito em sala, né? A gente estuda muito isso aqui, né, gente? Letra C. Aí, letra C vem. Aí o aluno já começa a apavorar. Cloreto de alumínio, por isso que eu falo que tem que ter malícia em fazer prova fechada. Cloreto de alumínio tem um forte caráter molecular, não sendo puramente iônico. Aí começa esses termos técnicos. Aí o aluno começa a pensar, ficar nervoso, arranca cabelo, né? E por aí vai. Pula, gente. Pula. Não sabe? Pula. Já eliminei a A e já eliminei a B. Pulei. D. Os três compostos têm formas correspondentes à estequiometria, proporção, né? De um cátio para o ânion. Olha lá. Na altura do campeonato, tem que saber montar fórmula de composto iônico, né? E aí a gente tem que analisar o sódio. Está na família 1A, carga +1. Cloro 7A, carga -1. Então, regrinha da Xuxa, inverto o número aqui nesse caso,
a proporção é 1 para 1. Beleza. Só que nesse caso, a proporção é 1 para 2, né? Porque o magnésio está na família 2A. Então, tome cuidado com isso. E aqui a proporção é 1 para 3. Então, a D está errada. Então, né, a C vai estar certa. Beleza? Então, a C, a resposta correta é a letra C. Aí vocês podem perguntar, professor, por que que a letra C está correta? Vamos lá. Tabela periódica. Quando a gente entra em compostos iônicos, a gente fala assim, compostos iônicos, né, a ligação iônica acontece entre o metal e a metal. E a diferença e os elementos envolvidos nessa ligação têm que apresentar uma elevada diferença de eletronegatividade, né? Por quê? Se a diferença de eletronegatividade, né, for elevada, né, ele vai ser mais iônico. E aí ele vai apresentar maior ponto de fusão e ebulição. Beleza? Então é o seguinte, quando você compara o cloreto de sódio com o cloreto de alumínio, o que difere é a posição dos metais aqui, né? E aí a diferença de eletronegatividade entre o sódio e o cloro é maior do que entre o magnésio e o cloro, né? E aí, isso é comprovado aqui, né, na tabela, né? Então, quanto maior a diferença de eletronegatividade, mais iônico ele vai ser, né? Então, ele vai apresentar maior ponto de fusão e maior ponto de ebulição. Beleza ou não? E aí, quando eu comparo o alumínio aqui com esses dois metais, olha lá, o alumínio está mais próximo, né, do que o cloro, está mais próximo do cloro aqui. Então, a diferença de eletronegatividade aqui é muito menor do que entre esses dois elementos, comparando com o cloro, né? Então, qual que é a justificativa para o alumínio, para o cloreto de alumínio, distinguir, né, de se diferenciar aí, mesmo ele sendo iônico, né, em relação aos pontos de fusão e ebulição comparado com os outros dois compostos, cloreto de sódio e cloreto de magnésio? Porque ele não é puramente iônico, né? Ele tem um forte caráter molecular. Por quê? Porque a diferença de eletronegatividade aqui é bem menor em relação a esses dois, porque ele está mais próximo dos ametais aqui. Então ele não é tão eletropositivo igual a esses dois, né? Então, por isso que essa questão pegou, né, por causa dessa exceção aí. Então, para analisar os pontos de fusão e ebulição dos compostos iônicos, quando cai essa exceção, vocês têm que analisar o quê? A diferença de eletronegatividade, né? Concluindo aí a questão. Quanto maior, né, a diferença quanto maior a diferença de eletronegatividade entre os elementos, né, ou seja, entre o metal e o ametal, né, mais iônico o composto vai ser. Beleza ou não? Tranquilo? Então, uma questãozinha boa, uma questão para guardar, uma questão para revisar, que é uma questão que diferencia aí, né? Para quem quer um curso concorrido aí, acertou essa questão, tá saindo na frente, tá bom? Então é isso, meus amores. Espero que tenha gostado, tá? Vai vir muitas novidades aí. E fiquem com Deus e até mais. Fui.